Nós estamos estudando nesses dias sobre dons do Espírito. Um tema muitas vezes tão discutido, mas a verdade é que nós somos necessitados, dependentes de que Deus nos capacite para tudo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando começamos a reconhecer que somos incapazes, fracos, não temos condições e pedimos ao Senhor, Ele nos dá dons. E os dons do Espírito nos capacitam para a obra terrena e para a obra espiritual acima de todas as coisas. Compreender sobre os dons é uma bênção. O apóstolo Paulo diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. E nós estamos estudando sobre alguns dons. Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Certamente, algumas deficiências e limitações que eu tenho, que você tem, serão supridas pelos dons de Deus. É com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Adoradores. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Algumas pessoas não conseguem ainda ver que este é um versículo que trata de dons. Para muitos, os dons são apenas o poder de falar em línguas, o poder de profetizar, o poder de curar. Mas a palavra dons é dádiva do Senhor. E tudo o que recebemos são dons do Senhor. Nós podemos estudar que alguns dons são em uma determinada área, mas tudo que vem do Senhor são dons de Deus. E os dons de Deus revelam que nós somos totalmente limitados e dependentes dele. E neste texto de Isaías, nós vemos que Jesus precisava receber do Espírito do Senhor. E recebeu. Foi revestido do Espírito do Senhor. E o profeta Isaías continua declarando: o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, espírito de conhecimento, de fortalecimento, de temor do Senhor. E se Jesus precisava, pode ter certeza, eu e você, como discípulos de Jesus, verdadeiros cristãos, nós também precisamos. Se precisamos dos dons, é porque nós temos nossas limitações, e elas não são poucas. É o entendimento claro de que, se vamos fazer a obra de Deus, precisa ser no poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, que habita dentro de nós, pode agir livremente, ele manifesta estes dons. Vimos no programa anterior o dom de sabedoria, o dom de entendimento e o dom de conselho. Vimos que sabedoria não é uma capacidade pessoal que alguns têm, outros não têm. É um dom de Deus que todos podem pedir. Nós vimos também que entendimento é a condição de compreender com profundidade como funcionam realmente todas as coisas, o que realmente é cada uma destas coisas. Compreendemos o que é o casamento, compreendemos o que é uma família, compreendemos o que é a nossa vida, compreendemos quem nós somos, compreendemos qual a nossa missão nesta terra, compreender as coisas espirituais e as coisas terrenas. E este dom, eu e você podemos pedir ao Senhor e Ele nos dará. O Espírito Santo nos dá liberalmente os dons quando nós, porque cremos e entregamos nossa vida a Ele, recebemos. Ele nos dará quando nós cremos e recebemos. E crer e receber é uma ação nossa, porque já está disponível, como Ele mesmo disse. Nós vimos esses 3 dons: sabedoria, entendimento e conselho. E hoje eu quero caminhar com você por mais 3 dons:
fortalecimento, conhecimento e temor. A palavra do Senhor nos diz claro que Ele dá liberalmente. E eu queria que você entendesse, os filhos de Deus são pessoas que viviam no pecado. Venceram os costumes desta sociedade e passaram a dar lugar e honra ao senhorio de Jesus. Deixaram seu modus vivendi secular e mundano, vivenciando os processos de Deus e se tornando cada dia mais referenciais dos fiéis. Nós vamos ver hoje, começamos pelo dom de fortalecimento. O profeta Miqueias declara assim: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta revela a mim e a você que para fazer a obra de Deus é indispensável fortalecimento. Eu me lembro, certa vez, que um dos meus filhos teve uma determinada atitude e eu precisava sentar, ensinar e corrigi-lo. E me deu um desânimo. Eu falei assim, deixa isso para lá. E o Senhor veio e me fortaleceu e disse, não deixa passar. Porque se você semear a semente certa agora, ela prosperará. Se você não semear, esse mesmo defeito que ele manifestou se repetirá por toda a sua vida. E foi o Senhor quem me fortaleceu a ir lá e cuidar daquele assunto. Mas eu, por mim mesmo, minha vontade era de, deixa isso para lá. Quantas vezes na nossa vida, no cuidado com alguém, no relacionamento com uma pessoa, quantas vezes nós somos levados a dizer, eu vou deixar isso para lá. Antes de vir aqui gravar esta ministração, eu enfrentei uma determinada situação destes dias que estão acontecendo e que eu falei assim, olha, eu estou achando que é melhor não gravar amanhã. Eu estou achando que é melhor não gravar esse programa hoje. E então o Espírito Santo me lembrou, o Espírito de Deus me disse, peça fortalecimento. E eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, me fortaleça para esta missão. Seja cuidar de um filho, seja lidar com uma questão do casamento, seja ministrar aqui agora, em todo tempo nós precisamos ser fortalecidos por Deus. Às vezes, a vida vai caminhando, você já está fortalecido para algumas coisas, e acorda cedo, e sai, e com garra. Às vezes você está incendiado, entusiasmado por algo, você nem percebe que o fortalecimento veio do Senhor e você nem precisa pedir. Mas às vezes, exatamente na hora de ir para a igreja, exatamente na hora de ler a Bíblia, exatamente na hora de cuidar de um determinado assunto, vem uma questão, acontece algo, um episódio te afeta e você se sente enfraquecido. Precisamos nos lembrar, nesses momentos, de que fracos é a nossa condição permanente, vitalícia. De vez em quando é que nós estamos fortalecidos. É natural que eu e você estejamos enfraquecidos para as coisas. E precisamos nos lembrar que é exatamente nesse momento em que nos sentimos enfraquecidos ou constatamos que estamos fracos, é que precisamos pedir a Deus o dom do fortalecimento. Fortaleça-me, Senhor. E não tem uma vez sequer que o Espírito Santo não venha e nos fortaleça. É um dom de Deus. Eu e você precisamos pedir. O profeta diz, para cumprir a obra de Deus, eu precisei estar cheio do poder. E esta palavra poder é a palavra geburar, que significa fortalecimento. Salomão, o sábio, diz lá no capítulo 8, verso 1, não clama porventura a sabedoria e não faz o entendimento soar a sua voz? Nos versos 11 e 12 nós lemos, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição.
Em Provérbios também, no capítulo 8, no versículo 14, ele ainda diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Fortaleza é a palavra geburah, que significa o poder de Deus que se manifesta. Em todo tempo, lembre-se disso, quando você estiver fraco, é aí que o poder de Deus pode ser aperfeiçoado. Nunca se deixe levar por nenhuma circunstância, sem antes pedir: Espírito Santo, me fortaleça. E eu tenho experimentado disso inúmeras vezes, fraco, desanimado, cansado, ou às vezes entristecido, chateado com alguma coisa, e você vai e pede ao Senhor, e Ele vem e dá fortalecimento. E você caminha mais um tempo, e você vence mais uma etapa, e você se fortalece com a vitória de mais uma estação. Lembre-se disso, fortalecimento é um dom, não é uma capacidade pessoal de alguns, é um dom de Deus. E Deus dá a quem pede. A palavra do Senhor nos diz, lá em Salmos, no capítulo 106, ou no Salmo 106, nos versos 6 a 8, nós pecamos como nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as suas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das suas benignidades, antes foram rebeldes contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. E este poder é de novo a palavra geburah, que significa o Senhor traz força, o Senhor traz uma porção dele mesmo que nos levanta. O Senhor está dizendo nesse texto, o salmista declara: os nossos pais, nós viemos em pecado, nós temos um passado, nós temos uma herança, nós temos uma história muito difícil, nós viemos do pecado, nós cometemos, nós andamos perversamente, e até hoje, se nós não prestarmos atenção, nós somos levados por esta natureza pecaminosa. Mas, Senhor, o Senhor nos salvou. Independente disso, o Senhor nos salvou para manifestar o seu poder. Manifesta o teu poder na minha vida, Senhor. Força, fortalecimento que vem do Senhor e que nos dá confiança e eficácia na palavra. Atributo de Deus que está relacionado com a severidade. Isso não significa o severo que conhecemos, mas aquele que é firme na sua ação. Deus é firme na sua ação. Deus é severo. Às vezes aparece na Bíblia a palavra a ira de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, mas isso significa, graças a Deus, Ele é firme, Ele não afrouxa, Ele não é uma pessoa que varia de acordo com o humor. Deus é severo, isso é, Ele é firme, e Ele vem e traz esta firmeza que eu e você precisamos em todas as circunstâncias da vida. Talvez você esteja vivendo hoje uma circunstância de total desânimo. Talvez você esteja me assistindo, me ouvindo hoje e está cansado e desanimado de alguns assuntos, como eu fico muitas vezes. Eu quero dizer a você que nós podemos ir para diante de Deus e dizer: Senhor, eu me fortalecerei no Senhor. Eu vou me levantar desta cama, eu vou tomar um banho, eu vou sair, eu vou pegar esse trabalho, eu vou me levantar, eu vou fazer. Enquanto eu tomo essa atitude, Espírito Santo, me fortaleça. E você verá que Deus te fortalecerá. Nesse mesmo momento, eu profetizo sobre a sua vida, o Espírito do Senhor te fortalece. Aquilo que te parece perdido, aquilo que te parece que não tem mais jeito, aquilo que você acha que já não tem solução, o Senhor te levantará para você tomar uma nova atitude, fortalecido por Ele e ser vitorioso. Em nome do Senhor Jesus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A revelação de gente que é guiada pelo Espírito e que diz: Senhor, eu estou fraco mesmo, mas o Senhor me fortalece. Eu creio.